uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu. Então, eu gostaria de chamar primeiro aqui o Arthur Lopes. Então, eu vou passar o microfone ao Arthur Lopes e eu não sei se a gente convida todos já ficarem aqui ou a medida. Eu acho que seria bom que vocês sentassem já aqui todos os. Marcelo Tessler, responsável pela Estádio de Futebol, Arena Social Esportiva, o Elton, da Arthur Lopes, e Paulo Ferreira, Tecnologia de Informação. Então, eu passo a palavra ao Arthur Lopes. Senhores, boa noite. Como o Maurício disse, uma grave crise, uma imensa crise financeira, da qual nós vamos falar um pouquinho doravante, qual é o cenário atual e o que fazer para reverter esse cenário. Porém, o grande legado, nós temos conversado muito, Maurício e a nossa equipe, o grande legado que o Maurício quer deixar ao clube, além de patrimônio, além de um setor efetivamente associativo muito interessante, além de um clube competitivo, é o legado da estabilidade. A marca do clube não pode ser mais confundida com diversas práticas que não fazem jus à sua imagem. Nesse sentido, nós preparamos uma apresentação sobre o momento atual, o contexto que entendemos que o Flamengo se insere. O Elton, que é meu sócio, vai apresentar uma parte desse trabalho e eu vou voltar para falar um pouquinho sobre o fecho disso. Boa noite a todos. Só contextualizar um pouquinho o quanto importante financeiramente hoje é um clube ser saudável. Nessa apresentação, nós estamos falando rapidamente sobre tudo o que aconteceu, quanto está ficando complexo fazer futebol, fazer administração de clube atualmente. Isso está acontecendo, teve um movimento que aconteceu alguns anos atrás em todo o mundo e isso está muito forte aqui no Brasil a partir dos últimos 4, 5 anos e a tendência é continuar sendo assim. Slide. Aqui é uma coisa que a gente vai passar rapidamente, desde o começo do futebol, na metade do século XIX até hoje, passando por coisas como transmissões de rádio que evoluíram para TV, que depois foram para celular, lei de passe, que depois tem o caso Bosman, que depois vira a lei Pelé. Então, de uma forma geral, é muito complexo hoje em dia levar um clube de futebol em primeira linha como o Flamengo. Eu vou me permitir descer para que o pessoal daqui também enxergue. Fica no esporte. Ok. Não sou tão bonito assim. Tá bom. Benefícios do futebol ter crescido tanto, né? Material esportivo, estádios que viraram arena, chuteiras que hoje valem milhões nos pés de alguns jogadores. Slide. Slide. Os patrocínios, né? Todos os patrocínios, aqui a Seleção Brasileira de 1930, como é uma entrevista hoje do treinador da Seleção Brasileira, todos os patrocínios que envolvem o futebol da FIFA, slide, e que no mercado globalizado, hoje a gente deixa de ser, o Flamengo já há muito tempo deixou de ser um clube carioca, é um clube internacional, né? Eu tenho um exemplo prático aqui. Então, onde tem guerra tem gente jogando bola, do outro lado do mundo tem gente jogando bola. O Maradona está começando a querer aprender a falar chinês. O Arsenal da Inglaterra, numa pré-temporada realizada há 4 meses atrás, em 5 dias visitou, em uma semana visitou 5 países diferentes, né? Então, tudo isso é que hoje a marca, uma marca tão importante quanto a do Flamengo, não tem que estar na região, é o mundo todo. Slide. Bom, nesse contexto,
nós temos novas formas de faturar. É site, é licenciamento de produto, e não só, e também novos mercados. É o mercado de game, e não é mais só para um único lugar, é para o mundo todo. Você hoje, em um clique, você vende para alguém que está do outro lado do mundo. Slide. O slide não é o nome do rapaz, gente, não confunda. Bom, os clubes vão deixar de ser regionais, locais. Se você pega clubes como Manchester United, por exemplo, que mora numa cidade, vive numa cidade que é 1/3 do Rio de Janeiro e é o maior clube hoje em termos de resultado e também de desempenho financeiro, né? As ações que têm que ser feitas para recrutar novos fãs, necessidade de expansão de marcas e outros assuntos que eu não vou entrar no mérito porque os outros colegas vão aprofundar. Bom, aqui é um quadro que eu preparei para vocês. Não, pode voltar, por favor. Aqui são os últimos 15 anos os campeões da Europa. 4 times ganharam 70% dos campeonatos. São os times mais ricos do mundo. Nesse outro, eu coloquei não só os campeões quanto os vices. Eu acrescento 2 times e continuam nos 70%. Também os clubes mais ricos do mundo. Então, realmente, ter dinheiro significa ter bons resultados dentro de campo. É fundamental ter dinheiro, ter administração. Mais do mesmo, apenas tanto Holanda, Itália, Espanha e Inglaterra, só para ficar em 4 exemplos, todos os clubes que estão na lista entre os 100 maiores clubes de futebol do mundo, publicado pela FIFA, ganham nos últimos 15 anos mais de 90% dos campeonatos nacionais. Quem não aproveitou? Alguns exemplos de clube que eram grandes potências, hoje estão no meio da tabela. Alguns tiveram rebaixamento pela legislação local, questões financeiras tiveram que cair. Outros tinham um domínio continental, hoje tem um domínio local e ainda questionável. Slide. Tão suscetível a magnatas árabes comprar, estão se desfazendo de patrimônio, sendo rebaixados e tudo aquilo que é comum em quem tem problemas financeiros. Outra coisa, um aumento enorme de custo de fazer futebol. Isso era o futebol quando ele começou. Hoje ele é isso aí. Pode continuar, não acabou não. Isso é aumento de custo de estrutura. Um clube hoje precisa faturar. Nenhum clube vai ficar impune. Ou ele vai ser o líder, ou ele vai penar. Porque ele tem que gerar receita. Não é uma condição que ele pode escolher sim ou não. Os investimentos em salários, desde Leônidas até hoje, a montante aí é publicado, Neymar ganhando 3,6 milhões de reais por ano, né? Então, alto investimento para se manter jogadores. E todo clube de ponta que a gente passou aqui tem uma coisa em comum. Eles investiram nesses 5 pilares, né? Centro de treinamento, arena, estádio, uma categoria de base com uma estrutura muito completa, muito próxima à do profissional e excelência, fisiologia, nutrição e tudo mais. Então essas são questões que são inerentes a cada um. E todos eles estão sendo geridos não são empresas, porque tem uma coisa chamada paixão no futebol que é insubstituível. Mas o dia a dia, eles são administrados aquilo que é importante para o clube como empresa. Ok? Com profissionais ou gente que tem condição e que conhece tudo que é melhor prática de mercado para aplicar dentro de um clube de futebol. É isso que tem sido o segredo desses principais clubes. Nós vamos entrar agora na questão específica do Flamengo. Nós falamos no começo que estava em crise e nós vamos mostrar um pouquinho do caminho para sair dessa situação que eu coloquei, desse contexto rápido, para a gente colocar o Flamengo na conversa. Obrigado.
Eu tenho alguns sócios, mas o Elton foi especialmente chamado para esse trabalho porque ele foi jogador de futebol. Ele jogou profissionalmente e ele conhece bastante o mundo do futebol. O futebol efetivamente tem novas demandas. É necessário maximizar todos os benefícios efetivamente surgidos com o crescimento do mercado futebolístico, especialmente nos últimos anos no Brasil. Há necessidade de um alto grau de entendimento do mercado. A gestão deve obedecer às melhores práticas de administração. O planejamento deve conter metas de curto, médio e longo prazo. Como o Elton falou, excelência em todas as áreas da operação. Há que haver ferramentas de gestão, participação da comunidade através de governança corporativa e transparência na sua comunicação. Slide. Como conclusões, existe no Brasil hoje um mercado parecido com o mercado europeu que vai definir a hierarquia de clubes. É necessária uma adaptação para a obtenção do poder financeiro e vantagem esportiva e todos serão afetados, positiva ou negativamente. O clube não deve se transformar numa empresa, deve apenas ser bem administrado. Deve preservar sua cultura, suas raízes, efetivamente seus valores, mas ser administrado como algo da coletividade. O interesse coletivo tem que preponderar sobre o interesse individual. Slide. O que caracteriza uma situação de crise financeira? Uma situação de crise financeira é caracterizada por resultados deficitários sucessivos, acúmulo de passivos tributários, aumento do endividamento bancário, atraso no pagamento de fornecedores e, por último, atraso em folha de pagamento. Quando você tem uma dificuldade de caixa, normalmente a primeira providência é deixar de recolher tributos. Quando isso não é mais necessário, o déficit é muito maior, se procura financiar esse déficit com o aumento do endividamento bancário. Quando já se tomou tudo que podia tomar no mercado e ainda assim as contas não fecham, você não consegue pagar os seus compromissos de maneira pontual no final do mês, normalmente as instituições passam a atrasar o pagamento de fornecedores. E quando ainda assim as contas não fecham, quando ainda assim efetivamente você não consegue ficar adimplente, você não consegue honrar com os seus compromissos, acaba se atrasando salários. Então, essas situações caracterizam uma grave crise financeira. E todas elas, pelo que se sabe, estão presentes no caso do Flamengo. Isso é agravado com dívidas incompatíveis com o atual nível de receita, nós vamos falar disso, com a concentração do endividamento no curto prazo, com a falta de ferramentas de gestão, contabilidade, orçamento e planejamento efetivos. Contabilidade, infelizmente, no Brasil, a gente tem como um dever legal, algo que é quase um aborrecimento para prestar contas ao fisco, efetivamente para cumprir ali uma obrigação burocrática. Na verdade, contabilidade é ferramenta de gestão. Contabilidade é ferramenta segundo a qual você tem que prestar contas ao seu público, seja uma empresa, seja uma instituição sem fins lucrativos, seja um clube de futebol. A contabilidade, ela efetivamente tem que ser levada de maneira bastante cuidada e tem que ser confiável. E sobre isso vamos falar adiante. É a necessidade de um orçamento
Então, hoje, nós estamos entrando no mês de novembro, daqui a pouco. O que vai acontecer no mês de dezembro, o que vai acontecer em janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem, março do ano que vem, há necessidade de um orçamento. Nenhuma instituição que se pretende séria, seja uma empresa, seja um governo, ninguém pode prescindir de um orçamento. A peça orçamentária é fundamental para a administração de uma operação. E planejamento em todas as suas áreas. É necessário, falta no caso da instituição, transparência na sua situação financeira e patrimonial, na medida em que o balanço do clube, não sei se os senhores sabem, mas está pleno de ressalvas. O que isso quer dizer? O balanço foi auditado e os auditores efetivamente colocaram uma série de ressalvas, onde praticamente eles se exoneram de responsabilidade. Então a situação tende a ser imensamente pior do que aquilo que está registrado no balanço. A situação tende a ser muito pior. Por quê? Porque há lançamentos feitos no balanço da instituição que não gozam da necessária credibilidade, não gozam efetivamente de fé pública, não gozam de fé, na verdade. Exatamente. A percepção é muito mais grave, como eu disse, e faltam informações periódicas para o acompanhamento. A gente tem um balanço que é apresentado no final do exercício. Se efetivamente há alguma coisa acontecendo no meio do ano, não há tempo. A comunidade não participa, não pode se engajar no processo de reversão de alguma dificuldade. Então, não basta a publicação do balanço no final do exercício. Há necessidade de que as informações elas tenham periodicidade para que o público de interesse possa efetivamente influir. Esse é um endividamento histórico do clube. A dívida total do clube em 2008 era de 283 milhões de reais. Hoje ela está em 437 milhões de reais. Isso é um dado de 2011. 2012, nós, pela evolução, pelas simulações, nós acreditamos que a situação tende a ser pior. Desse endividamento, por favor, mantenha o slide anterior. Desse endividamento, no curto prazo, são 227 milhões de reais. O clube faturou, em 2011, 185 milhões de reais. Se todo o faturamento do clube no ano passado fosse revertido para o pagamento da dívida, ainda faltaria um bom dinheiro. A dívida, ela não se paga com o faturamento, ela se paga com o superávit. Então, quem quer que seja que assuma o clube vai ter que fazer um trabalho de reestruturação desse endividamento. E, efetivamente, nós notamos que, na atividade esportiva, a situação de gestão financeira, de gestão do clube e de gestão das finanças da empresa é quase inexistente. Nesse sentido, a ênfase que Maurício quer dar ao legado da estabilidade, a dominar o endividamento, diminuí-lo e trabalhá-lo de maneira adequada para que o clube tenha saúde. Afinal de contas, vocês viram que só ganha títulos, só se sustenta, só se mantém o clube forte financeiramente. Então, a premissa da candidatura é efetivamente construir uma solidez financeira para que, a partir dessa solidez financeira, o clube possa galgar os passos que tem que galgar, que ele possa estar no lugar em que ele merece estar. Sem essa base, sem esse alicerce, qualquer coisa que efetivamente seja feita, qualquer eventual bom resultado, ele é episódico, ele não é efetivamente uma coisa consequente, natural. Slide.
Eu não vou me alongar nisso, os senhores vão receber um paper, tudo isso que nós estamos falando aqui vem num paper que os senhores vão receber na saída, mas aqui a participação do endividamento, a natureza da dívida desde 2008. Slide. Muito bem. Quais são as soluções? As soluções passam pela racionalização e otimização da estrutura do clube. Dentro da estrutura do clube, há como explorá-la, e isso vai ser dito aqui, tanto com novos empreendimentos, como com a melhora daquilo que já existe. Uma estruturação administrativa financeira arrojada, ou seja, sair do curto prazo. A implementação de ferramentas de gestão, contabilidade, orçamento e planejamento. Ter a figura de um diretor financeiro ou de um superintendente financeiro, enfim, de alguém que responda pelas finanças do clube e que seja contratado, que responda efetivamente, funcionalmente, pelo trato da coisa pública, porque o clube, no final das contas, é público. No final das contas, há que haver alguém que responda e responda de maneira bastante clara. Então, há necessidade da contratação do profissional, há necessidade da consolidação desse endividamento que eu mostrei aos senhores, da renegociação desse endividamento não somente no prazo, mas na extensão desse endividamento. Como eu falei, como eu mostrei para os senhores, a dívida de curto prazo é de 200 e poucos milhões, 227 milhões. A receita do clube foi de 185. O que quer dizer que não pagou, o clube ficou inadimplente, ficou devedor, deu calote em uma série de dívidas que sobre elas passa a correr juros de mora, sobre elas passa a correr multas, sobre elas passa a correr uma série de agravamentos que se vira uma bola de neve. Então, no final das contas, o que efetivamente é a dívida, não sabemos também. Então, é necessário reestruturar, renegociar a dívida, tanto no seu perfil, de curto, médio e longo prazo, quanto na sua extensão. E a utilização de negociadores profissionais, para isso, que conseguem obter melhor resultado, e transparência e governança corporativa. Há, certamente, nas outras candidaturas, profissionais e empresários, pelo que li, muito bem quiços, muito bem sucedidos nos seus ramos de atividade. Porém, essa situação não é para amadores. Por melhor que seja um executivo numa situação de normalidade, isso não vale para uma situação de crise. A gestão de crise é uma especialidade, e quem efetivamente não é especialista nisso, quem não sabe extrair disso o melhor para o seu contratante, quem não sabe efetivamente lidar com essa situação de adversidade, fica efetivamente repetindo mais do mesmo, e as sucessivas administrações, não só nessa casa como em outros clubes do país, acho que evidenciam um pouco isso. Nesse sentido, a contribuição que queremos dar, por determinação do presidente, ele foi nos procurar no sentido de gerarmos um plano para que o clube pudesse sair de uma situação de crise. É isso, quer dizer, falar efetivamente que vão se obter patrocínios, como eu lhes mostrei, não importa isso. Quer dizer, se hoje o clube tiver um patrocínio de 100 milhões de reais, o exigível a curtíssimo prazo é 227. É necessário, a situação é um pouco mais profunda, não é simplista. E a candidatura do Maurício foi efetivamente preocupada com a minúcia, com o detalhe, para que efetivamente o legado da solidificação econômico-financeira do clube se estabeleça, não seja demagogia, não seja efetivamente uma promessa de campanha. Obrigado, senhor. É o meu maior prazer pelo
seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no trator.